Olá, meu nome é Georgiana. E o meu, Giovana. E esse é o podcast Materna Materna Comigo. Hoje, então, nós iremos falar sobre um assunto super importante, que é a gravidez e o parto. E temos aqui uma convidada tão especial, que é a Camila. Bem-vinda, Camila, ao podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente possa fluir bastante aqui no diálogo, né, amiga? Com certeza vai fluir. Eu já sigo a Camila já faz um tempo, já tinha muita curiosidade da gente sentar, ter trocas. Quando a gente vê assim mães no Instagram, parece que a gente quer unir logo e sentar e conversar. Mas sempre é impossível, porque mães, né, a gente nunca tem esse horário. Então, muito feliz que a gente conseguiu fazer essa troca aqui juntas. E tomara que isso acrescente coisas boas aí para quem está assistindo, Camila. Você pode se apresentar, por favor? Claro. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu também tinha a mesma vontade, a recíproco, né? Bom, meu nome é Camila, como vocês já me introduziram. Vou falar um pouco de mim antes da maternidade, assim, só para dar um resumo de quem eu sou, do que eu faço. Eu sou taróloga, professora de tarô, mentora de tarô também. Faço um programa na televisão toda segunda-feira com o meu trabalho. E sou estudante de gastronomia e também estou começando a trabalhar com gastronomia, além de várias outras coisas aí. E sou mãe, né, de 2 crianças maravilhosas, as primeiras 2, né, virou mais um dia. Ai, que bom, você pensa em ter muitos, Penso. Uma tribo. Exatamente. Gente, só um minutinho. Antes de continuar, a gente esqueceu de falar no começo, que a gente falou que a gente ia falar, que nós estamos gravando aqui no Age Studio. E nós gravamos aqui semana passada. Hoje já tá uma estrutura assim, ó, melhor ainda do que tava antes. E para você que quer gravar um podcast, se você tem algum projeto com música, que você mora em Uberlândia ou região, esse estúdio aqui é o melhor para você. Além de tudo, ele é super lindo, decorado, dá para você personalizar tudo aqui. Olha essa água, gente, saborizada, tudo de bom. Haja Estúdios. Acho que a gente se resume muito assim, né? A profissão e a função de casa, né? Mas eu acho que é isso. Eu tenho 30 anos de idade, sou daqui de Uberlândia mesmo, nascida, criada e, enfim, tô daqui, né? Conheci a Georgiana através de redes sociais e aí vi a informação, né, do podcast que vocês lançaram agora. Parabéns, que seja de muito sucesso. Muito obrigada. E é isso, acho que é muito importante a gente se unir, porque realmente, mesmo que seja online, a gente consegue dar muita força uma para outra, a gente precisa, né? O negócio realmente precisa de uma tribo inteira para criar uma criança, né? Sim, com certeza. Então, eu tô feliz com essa oportunidade, mas acho que é isso mesmo. Eu queria te perguntar, Camila, primeiro, antes de fazer as perguntas aqui que a gente já tinha combinado, eu queria te perguntar se você tem uma rede de apoio, não só de familiares, mas se você tem uma rede de apoio de mães, amigas, para compartilhar ideias, né, e histórias, e se você tem, como você se sente sobre isso? Olha, assim, eu tenho a minha rede de apoio hoje, ela é uma rede de apoio paga, né? Eu não tenho uma rede de apoio vamos dizer assim, do cuidado do afeto, né? Claro que tem afeto por todas as pessoas que cuidam dos meus filhos também, mas elas são pessoas remuneradas, Sim. né? Então, assim, quando eu tive meu primeiro filho era uma situação e agora é outra situação com a minha segunda filha. Então, eu moro sozinha com os meus 2 filhos, a minha rede de apoio afetiva mesmo é o meu namorado, né? Que é o quem me ajuda. E agora, em termos de família em si, né, eu não tenho muito essa rede, não. Porque eu fui criada com minha avó já é idosa, não consegue me ajudar necessariamente. Apesar que na criação, assim, até o meu filho ter uns 4, 5 anos de idade, fala que ela era o pai, né, porque ela que fazia ali muitas coisas, até porque eu morei com ela há muitos anos. Mas desde que eu saí de casa, que eu fui morar primeiramente só com o meu filho mais velho, João Miguel. Antes de eu ter a Astrid, que é a minha filha caçula, eu já tinha despendido um pouco dessa rede, né? E ela já estava começando a se transformar nessa rede mais paga. E aí, quando eu tive a Astrid, que é a minha filha caçula, nas circunstâncias que eu tive ali, quando eu engravidei eu já sabia, eu só vou ter ajuda se eu pagar. Essa é a realidade. Mas, assim, não é um peso, às vezes mas não é, né? E em termos de amigas, eu tenho amigas que são mães, né? Mas hoje eu não tenho, assim, essa rede, às vezes um grupo, ou mandar uma mensagem para uma amiga para falar muito sobre a maternidade, assim. Então é uma coisa que é um pouco
É uma solidão, né? É uma solidão que só a gente conhece. Uhum. Mas, assim, eu tenho amigas que são mães, mas pra falar que eu tenho essa proximidade, assim, não tenho, né? Eu acho que é um pouco corrido, tá? Eu não sei, sabe? Mas faz falta. Faz falta. Você sente falta disso? Sim, então eu acho que quando a gente para pra pensar assim, porque é diferente, eu acho que só a gente consegue se entender. Sim. Com certeza. Eu falo com meu namorado muito que tem uma solidão que é só nossa. E que ele pode estar dormindo do meu lado, ele tá comigo, mas é nossa, é da mãe. E só a mãe conhece o desespero da mãe, a angústia que é da mãe. E que não é porque você tá realmente sozinha, sem ninguém, mas é porque esse lugar, essa fala é muito importante. Assim, né, a gente falar e a gente ser ouvida pelos nossos semelhantes, né, isso é muito importante. Então acaba que eu sinto um pouco de falta, apesar de não ter tanto tempo também, às vezes, para me dedicar e para ser o apoio de alguém. Sim. Então, como eu não consigo, às vezes, também ser esse esteio muito amplo para alguém, eu acabo não tendo também esse esteio dessa maneira, entendeu? Sim, entendi. Muito obrigada. Eu te perguntei isso porque isso é uma coisa que eu queria trazer aqui pro podcast, de às vezes a gente criar essa rede além do vídeo, além das redes sociais e propor um grupo de WhatsApp, de Telegram, a rede que for mais fácil, pra gente poder trocar informações diárias de coisas que acontecem ali, uma febre, alguma coisa que às vezes uma mãe pode ajudar, né? E era isso que eu queria propor, trazer aqui, né, pra esse episódio, quem sabe. Enfim, vamos lá. Só a gente se entende. E realmente existem mudanças químicas, assim, no nosso cérebro, depois que a gente engravida, processo parecido até com o da adolescência, que o corpo Sim. passa. Então, assim, é uma explosão de hormônios. E, assim, eu li que também dura até voltar o nosso cérebro ao normal, demora 1 ano e meio, 2 anos, dependendo, pode ser até mais, sabe? Uhum. Então, a gravidez é um momento muito específico na vida de Muito. cada mãe. E por mais que cada gravidez é diferente, toda gravidez tem um impacto, Nossa, muito forte. né? E como foi isso pra você? Eu acho que a gravidez... vou falar a gravidez, porque nem toda gravidez vira uma maternidade, né? Maternidade, sem dúvidas, ela é um trauma. Mas quando a pessoa fala que ela é um trauma, eu já acho que é algo ruim. Mas o trauma, na verdade, é só o que atravessa a gente e corta a gente no meio. A gente nunca mais volta a ser o mesmo, né? E a gravidez, independente se a maternidade vem depois ou não, ela é também. Eu acredito que é muito isso. As minhas 2 gestações, elas são um pouco fora do convencional do que acontece habitualmente, porque geralmente quando a gente é mais novo, a gente tem uma gravidez inesperada, e quando a gente é mais velha, a gente tem uma gravidez programada. Quantos anos você tinha na primeira? Na primeira gravidez eu tinha 20, e ela que foi programada, essa última não, entendeu? Então é bem assim. Mas não é que foi programada, assim, nossa, eu fui lá e programei certinho, não foi isso. Eu vi no primeiro episódio, você tem síndrome, você tem SOP também, não tem síndrome dos ovários policísticos? Tinha. Isso, né? Exato. Depois que eu pari, ela foi embora junto, né? Sim, Mas eu tinha tinha. isso. Você também tinha? Tinha, mesmo quando eu tava ouvindo o primeiro episódio, eu lembrei da minha história, só que eu não tive esse prazo de 2 anos, assim, igual você teve. Eu fui fazer exames de rotina e tudo mais, eu tava num relacionamento, né, com o pai do meu filho, aquele amor, assim, que é um amor de adolescência, né, porque... a gente é adolescente, acho que até os 21, né? A gente achava que era até os 18, mas não é, né? E eu tava naquele amor, aquela paixão, aquela coisa. Só que aquele relacionamento ioiô, relacionamento tóxico, né? E tudo mais. E aí, uma vez eu fui no médico fazer exames normais, ver sobre medicação, contraceptivo, porque foi o primeiro namoro mesmo que eu tive, assim, tudo mais. E aí, você tem vários policísticos, e assim, eu sempre quis ser mãe, né? Eu nunca quis casar, eu sempre quis ser mãe. E aí, meu Deus, eu vou poder ter filho, que não sei o que lá. Não, então vamos começar o tratamento, porque primeiro tem que limpar, né, seu ovário e tal. Pá, começou. Mais ou menos uns 1 mês e meio depois eu engravidei, assim. Nossa, você chegou a fazer tratamento. Pô, eu acho que esse comecei. negócio é o maior balela de Não, todos. e eu 1 falei- mês e meio de tratamento. E a médica, eu lembro direitinho que ela Sério? falou... Cara, o negócio é o seguinte, você só é considerada infértil, assim, com várias tentativas. Então, daqui 10 anos, se você tiver filho, que é você que é infértil e tal. Mas não é isso, é só, às vezes, uma dificuldade. 1 mês e meio, eu sou fértil pra caramba, entendeu? Exatamente. É isso. Que isso. Igual você falou, o meu foi 2 anos ainda. Mas ainda teve um gapzinho, né? Mas é porque eu tomava anticoncepcional antes. Então acho que foi também o tempo dele sair da minha corrente sanguínea. Faz sentido isso. Aí eu tive essa gravidez, a minha conexão com o João foi muito imediata.
Vou só fazer um adendo aqui rapidinho pra O entender. João. Meu filho mais velho. João. O João que era pra ser Jorge, mas não virou Jorge, aí ficou João mesmo, né? Mas é porque é o seguinte, eu acho que... O que que acontece? Eu sempre quis ser mãe. Tá, beleza. Mas eu acredito que se eu tivesse um acompanhamento psicológico, uma boa relação com os meus pais, provavelmente eu não teria sido mãe naquele momento. E só hoje eu consigo enxergar isso, Entendi. né? Eu vim de uma sucessão de lutos, e aí eu perdi avô, perdi pai, e aí eu fiquei arrasada, eu fiquei maluca da cabeça, e eu falei, eu só vou me curar se eu tiver um filho. É mais ou menos esse o pensamento, porque se você não tá se tratando, você acha que você bota uma coisa em cima da outra, Sim, não é assim. compensação. E aí, quando eu engravidei do João, eu tinha certeza que era menino. Eu falava com ele na minha barriga, assim, antes mesmo de saber. Eu comprei umas coisas, assim, do enxoval antes de saber o sexo dele. Minha mãe falou, se for uma menina... Se for uma menina, não, nada. A gente coloca umas bolinhas vermelhas e fala que não Tá tem ótimo. nada a ver. Hoje em dia não tem mais isso, né? Eu Não comprei tem. muito mais roupa Eu na também. sessão de menino do Unissex, que na gente, sessão hoje em de dia. Porque tem menina muita da coisa Sol. mais bonita, Pra entendeu? Sol. Mais neutro também. E mais barato. Eu ia nas né? meninas, só tinha rosa, 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 Isso, rosa, eu não acho uma rosa. roupa cinza, uma roupa preta, uma roupa bege, não acho nada. A Solita usa a roupa do Homem-Aranha, que é Ai, as que roupas do gracinha. Luigi, Aham. as roupas do Lugero. Hoje em dia não tem mais essas Não coisas, tem. não. E, nem tem, e na verdade nunca deveria ter, É. né? É. Que bom que estamos melhorando com isso, né? Tivemos aquele tempo sombrio de Damares, mas acabou, não vamos Nossa, mudar de não. assunto. Chega, água passou. do passado que fica bem longe da gente. Amém. Mas aí foi isso, aí tive a minha primeira gestação do João Miguel. E assim, foi tudo muito intenso, porque o que acontece? Como eu falei pra vocês, eu vim dessas sucessões de luto, né? Perdi meu avô que me criou, que era meu pai, então, e o meu pai biológico, perdi ele, assim, de uma maneira muito avassaladora, né? E aí, quando perdi meu pai, tava ficando maluca, assim, da cabeça, entrei num trabalho de call center aqui, né? E aí falei, bom, agora eu vou trabalhar que eu vou distrair minha cabeça, né? Aí comecei nesse trabalho Capitalismo. Exatamente. Isso Também total. foi assim. Vou trabalhar pra distrair minha Isso, cabeça. faz um trabalho nada, Vai fazer né? terapia, amiga. Exatamente. Mas, né, Isso tudo bem. mesmo. Capitalismo, Não, não capitalismo. Exatamente. Aí falei, bom, agora eu vou fazer alguma coisa aqui. Aí fui, e assim, eu me destaquei muito rápido nesse trabalho, porque eu me dediquei muito, porque o que eu ia fazer, né? Eu tava meio doida da cabeça mesmo, né? Então eu só pensava em trabalhar. Mas isso eu estava me relacionando com o pai do meu filho, né? Que era o meu namorado. Aí o que aconteceu? Fui promovida rapidinho nesse trabalho, lá 6 meses, o tempo de casa que precisava, fui promovida. Fui promovida, descobri minha gestação, aí foi um alvoroço. Ela grávida, enfim, uma loucura. Aí aguentei tudo, né? Uma carga horária exorbitante, uma criança na barriga, 20 anos de idade, um relacionamento abusivo. Então foi. Mas Meu assim, Deus. foi, né? É porque Enfrentamos. não tinha o que fazer. Não tem pra onde correr. Né? Não tem Exatamente. mesmo. Eu acho que você sabe, né, Georgina? A gente tem que fazer o que tem que Faz o fazer. que Uma amiga solteira Tem que ser minha feito. esses dias viajou comigo e ela falava assim, nossa amiga, às vezes parece que você não tem escolha, você não tem opção. Mas Ou você faz ou você faz. Eu falei, mas é isso mesmo, amiga. Eu não essa é a tenho minha escolha realidade nem há opção. tantos Ou eu anos. faço. Exatamente. Nossa, isso é que as coisas mais mínimas e mais macros. É aquela coisa assim, cara, eu quero só ficar dormindo agora. Mas você fala, se eu não aproveitar o sono da criança agora, eu não vou conseguir lavar essa louça, ela vai acumular e nunca mais eu lavo. Então, Exatamente. é uma coisa pequena e é uma coisa muito grande também. Tipo assim, um plano de vida. Você não tem escolha, sabe? Não tem É escolha. isso, a maternidade, infelizmente, a maternidade ela pode ser uma escolha, mas eu acho que quando a gente adentra nela, tem muita coisa que a gente não vai escolher mesmo, não. Você só vai ter que fazer, sabe? Sim. E no nosso país também não é bem uma escolha, né? Então, Eu acho que a sociedade, né, isso ficou compulsório, assim, né? Aqui principalmente, né? Muito. Estrutura da família tradicional, né? também por... Eu e o meu capitalismo. Mas é verdade. Não, mas tipo, o capitalismo e a forma que ele, igual eu mandei pra você aquele dia. Então, como a gente tava falando, né? Não adianta falar de maternidade sem a gente falar do capitalismo. Não só por momentos que a gente passa, que a gente se sente refém, se sente culpada, mas também porque somos nós que criamos e fazemos os trabalhadores, né? Então,
Na verdade, a gente que produz tudo. A gente está na base da produção ali do capitalismo. Mas aconteceu alguma coisa, a história que foi contada para nós, do patriarcado também. A gente foi criada de uma forma que tudo caiu sobre a gente. Sim. Agora, além da gente criar, além da gente gerar, a gente ter que engravidar, passar pela gestação, parir, amamentar. Além disso, é a gente que cuida, é a gente que perde a oportunidade de trabalho, é a Sim. gente que não se dedica e é a gente que... Ou Então, durante a gestação tem que trabalhar 20 horas. Cara, e a E gente é ainda, muito né? rechaçada por isso, né? Mesmo assim, a gente é descartado, né? Porque a mulher, ela chega ali, ela tem um tempo, pô, 35 anos, vai poder ter filho mais, 40 anos, menopausa e tal, tá velha. O etarismo já chega batendo na nossa cara com 35, Na 40 hora. anos. Eu me sentindo né? velha com 26. Ué, eu tô com 30 anos agora, e aí a gente percebe mudança no corpo, né? Seja pela quantidade de filhos que a gente tem, seja 1, seja 3, seja 5, e pela idade, você já percebe. De uma gestação para outra, eu já percebi muita diferença. E aí eu me programo para ter mais filho até os 35, né? Porque eu já sei que vai ser outro rolê, de outra dificuldade, e porque, cara, com 35 eu já falei, mas gente, 35 anos eu tenho tanta vida para viver. E não, mas vamos lá, porque seu óvulo Ainda mais no de graça Brasil não vai que- valer muita coisa, mas infelizmente é isso, cara. É muito triste. Ainda mais no Brasil, que o tempo de vida é alto, né? Tipo, acho que até uns mais de 60, 70 É. anos. Então, 35 anos a gente tá novíssimo, na flor da idade, Muito pelo amor de nova, Deus, né? Muito nova. gente, de repente é 30, vocês não assistiram. Eu tô assim, feliz que eu vou chegar no auge da idade, já vou ter 3 filhos assim, criados. E vou estar, jovem Você ainda, tem pelo quantos amor anos? de Deus. Eu tenho 26. Nossa, novinha mesmo. É. Eu falando aqui que vou fazer 31, né? Parece que eu tenho 15 anos na sua frente. Eu vou ter 28, mas eu também fico novinha, pra... Mas ela não muito experiente, graças a Deus. É. Não, gente, mas isso aí é questão de maturidade, a gente vai aprendendo, né? Cara, mas eu acho tive que- aprender. Ainda mais a mulher, é né? aquilo, não Cara, posso fugir, gente, cara. é assim, é absurdo, porque eu só consegui ver isso, não foi tipo assim, ai, meu filho nasceu e eu amadureci. Não foi assim. Não. Ai, hoje eu sou uma mulher madura, sou uma mulher feita porque eu acabei de parir um ser humano. Não tem nada a ver, cara. E aí, tipo assim, eu me cobrava muito. Então, como eu tava falando, trabalhei horrores, entrei em trabalho de parto do meu filho dentro do call center. E fiquei até o final. Não tive um parto normal, né? Nenhuma das gestações, mas assim, ali trabalhando. Com a minha última filha, a minha última consulta eu fiz sentada antes de começar a minha indução de parto, sabe? Então, assim, eu ia começar a indução. Falei, peraí, deixa eu só atender um cliente aqui. Aí vocês podem colocar o catéter de mim, aí a gente começa, sabe? Porque não para, a cobrança é muito grande, né? Mas enfim, como eu tava falando, eu tive o João, tive a gestação do João muito novinha. Quando o João Miguel nasceu, né, aquele negócio, né, fui pra casa da minha avó e tudo mais, fiquei lá, quando o João tinha 1 mês e meio, me separei do pai dele e voltei a morar com a minha avó. Morei com a minha avó até ele ter mais ou menos uns 2 anos de idade. E aí, beleza, fui criar ele sozinha na minha casa depois, e enfim, todas essas dificuldades que a gente passa arrastando um filho para um lado, para o outro. Então, essa seria a gravidez que foi almejada pelos dois, né? Que os dois quiseram, mas Então, que eu você separou no puerpério. separei no puerpério. Comecei a namorar no puerpério também com outra pessoa, que é minha namorada hoje em dia. E só que assim, a questão da separação ali, né? Uhum. Que é o negócio. Porque os dois quiseram ter o filho, né? Mas quem ficou com o filho foi eu, né? Então, assim, eu criei. E a partir daquele momento que teve aquela separação, esse filho também foi separado, né? Porque o pai separou dos dois, né? Abortou. Exatamente, né? Porque quando você separa de um filho... Enfim, é isso, né? Então, ele foi criado comigo, com a minha avó, e o meu namorado assumiu essa figura paterna dele. Tudo bem, beleza, vida que segue, trabalhando horrores. Tudo bem, nem Não tava tudo bem. É Não claro tá- que até não aí tava. tudo não bem, tá não. tudo bem nada. Exatamente, tem mais plot twist nessa Narrador, não história. estava tudo bem. Mas se você acha que tá ruim, pode piorar. Não é assim. Mas aí, Maternidade. exato, toda hora é uma mudança, né? Eu, assim,
O que acontece é que quando eu acho que não só na vida, mas principalmente na maternidade, quando você acha que tá tudo estável, que tá tudo tranquilo, não tá. Aí que vai acontecer uma coisa assim, é igual quando você consegue, por exemplo, fechar o seu mês bonitinho, ali você fala, nossa, cara, esse mês deu tudo certo, paguei minhas contas, consegui chegar nos meus objetivos, seguir minha rotina, você começa a próxima semana, se adoece, a criança adoece. Estraga o chuveiro, o carro, a energia, É isso, sempre assim. Essa é a maternidade. Problema, Realidade, gente vida do céu, real. não tem como fugir. É muito isso. Mas falando assim, voltando um pouco, falando sobre a gravidez, como você se sentiu durante essa sua primeira gravidez, que foi a sua que você planejou? Bom. Você se sentiu assim bem? Você passou mal? Olha, eu vou te falar que foi uma gravidez tranquila, mas eu tive que ser muito forte psicologicamente para aguentar essa gravidez, porque eram muitas coisas. Fisicamente eu estava bem, tive acompanhamento ok, sabe, assim, peso ok, exames ok, mas eu fazia um trabalho, eu lembro muito bem que eu falava, eu não posso deixar o mundo me afetar, porque tem um ser humano criando dentro de mim, eu preciso muito proteger esse ser humano. E assim, o mundo tava acabando tudo assim ao redor e eu tava lá, tentando manter uma calma, né, pra minha saúde física. Aham. Mas assim, foi uma gravidez tranquila, mas eu percebi que pra mim o último trimestre da gestação é uma coisa terrível, assim. É ansiedade, é corpo que muda demais, assim. Eu acho que eu sinto muito isso, mas eu não fui assim de passar mal. Enjoo, nenhuma das gestações eu tive enjoo. Não tive, assim, problema de apetite, eu tenho dificuldade só pra ganhar peso mesmo. Na primeira gestação eu ganhei 14 quilos, então foi dentro do esperado. Na segunda gestação eu ganhei 6 quilos, então ficou bem abaixo do esperado. Mas, assim, as crianças, tudo certo, sabe? Mas, o parto foi complicado, mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai falar de psicologicamente? Psicologicamente foi muito punk, mas não pela gravidez, não pela criança, pelo pai da criança, né? O pai da criança era outra criança, né? Entendi. Você precisava já maternar ali. Isso, exatamente. Aí, igual você falou, questão hormonal, a gente muito jovem, e a responsabilidade recai sobre esse, mas você engravidou dessa pessoa porque você quis, porque você tava com a pessoa, que você namorava com a pessoa, não usou camisa, agora a culpa é nossa também do pai que a gente escolhe. Aí você falou, gente, mas e aí, não foi os dois ali? Conjunção dos dois? Não foi planejado? Mas psicologicamente foi difícil, sim, mas aí naquela época, o João tá com 9 anos, né? É a mesma idade do Ludiero, né? Uhum. Então, assim, há 9 anos atrás a gente não tinha esse acesso Não. à questão psicológica, assim, igual tem hoje. Nada. Evoluiu muito, você sabia que você pode procurar um tratamento, que você precisa de uma rede de apoio, que a gente não é sozinha. Porque antes era muito forte isso de quem pariu o Matheus que o embale. Exatamente. Total. Meu pai fala isso pra mim até hoje, inclusive. Se meu pai tivesse vivo, provavelmente ele falaria também, sem dúvidas. Eu queria, pra gente manter ainda sobre o assunto gravidez, eu trouxe aqui, né, cartão de gestante, que eu ganhei quando eu engravidei. Eu acho que todo mundo deve ter ganhado um, né? Sim. Eu ganhei também, fiz acompanhamento pelo SUS. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre como foi, você fez pelo SUS. Eu fiz uma pelo SUS e uma particular. Assim, o SUS de 10 a... Eu também fiz uma particular isso? E uma pelo SUS. E Não o SUS deu de comparação. 10 a 0. Até uma coisa boa pra falar, né? Com Porque certeza. como assim, gente? O SUS faz tudo. Cara, e eles tudo. acompanham a gente muito bem, eles têm muito cuidado. Eu sofri violência obstétrica no particular, pagando. E violência séria, de machucar meu filho ter problema no parto, assim, e a gente não entender, e você pagando por aquilo. E assim, não é que, independente de você pagar ou não, você não pode sofrer uma violência, mas eu acho que quando a gente paga, você paga na esperança de que, tenha um cuidado a mais, porque é isso, a gente paga pra ter um privilégio. Com certeza. Em todas as questões da vida, não só no parto. Lógico. E o SUS, não, eu não sofri nenhum tipo, assim, de violência dentro do SUS, fui muito bem. As dificuldades que eu tive no parto foram pelo parto em si, quando foi no SUS. No particular, não, entendeu? Foi realmente por médico biológico. cesarista, né, que é o que mais tem na rede particular, porque tempo é dinheiro, uma cesárea você ganha muito mais, o parto não, você faz o quê?
Exatamente. Foi o que aconteceu comigo, porque há 10 anos atrás também não tinha nem essa discussão sobre parto normal. Uhum. Então, assim, quando eu tinha 16 anos, e eu Nossa. nunca quis ser mãe e tal. Sim. Então, a minha médica só virou pra mim e falou assim, a gente marca a cesárea pra tal dia, tá? E eu, tipo, tá. Mas eu fiquei pensando, gente, será que é a única forma de fazer isso? Eu até cheguei a perguntar. Mas ela já virou pra mim e falou assim, não, porque já que como você é muito nova ainda, e aí aquelas histórias, né? Uhum. E aí eu fiz a cesárea já, marquei a cesárea e foi. A primeira foi a cesárea. E foi o que ferrou pra eu não conseguir o segundo. A mesma coisa, não consegui, porque assim, e se a gente for parar para pensar, na minha segunda gestação, além de ser completamente diferente, eu contratei pessoas para estarem comigo, porque eu tinha muito medo. Porque quando eu fui entender a violência que eu sofri, eu falei, eu preciso de ter gente que entenda de lei comigo aqui, então eu vou precisar me munir. E, cara, é só para ser um momento natural. Eu já comecei a minha gestação já pensando em me prevenir de uma violência. Isso já é violento. Ser mulher, né? É Ser muito mulher. violento isso, sabe? Então, assim, mas é o que você falou, a gente precisa falar de gestação, a gente precisa falar de parto, assim como a gente precisa falar também de hormônio, de etarismo, de tudo isso, igual a gente fala de educação sexual. Sim. A gente fala de tem que usar camisinha, tem que tomar, né, contraceptivo. Eu isso acho que é tinha que ser básico. tema de pré-natal. Eu acho que Sim. você tinha que chegar lá no médico e o médico tinha que te dar uma cartilha também falando sobre todos esses temas. Com porque, assim, certeza. ninguém fala. Não E fala. nem todo mundo pesquisa sobre isso. Não. Algumas só fica tipo assim, isso aqui que eu tô sentindo é errado, então vou Cara, só e o que eles engolir. fazem com a gente, né? Eu lembro muito bem que na minha segunda gestação que eu resolvi, porque eu já comecei a gestação assim, eu não vou fazer parto normal. Eu não vou tentar, vai lá, me abre, pronto, acaba com o bicho. Aí, por outras questões que eu fui entender isso, foi dar o parto normal. Mas, eu lembro muito bem que quando eu tava lá no meu Instagram, contando sobre meu plano de parto e tudo mais, veio uma moça e falou pra mim, olha, arrancaram a cabeça de um bebê lá no hospital, num parto normal. Eles não vão deixar, tipo assim, ela botou um terror de mim. Eu falei, meu Deus, você não fala isso pra mulher que tá grávida. Não, isso tá? não se fala. Não se fala. Eu tenho até, às vezes até meus relatos de parto, algumas mães, né, me perguntam, às vezes, vem conversar comigo que tá grávida, consulente minha, fala, Camille, aí, fala, olha, eu não gosto muito de falar de alguns relatos, principalmente para as mães que estão grávidas, porque são casos particulares, cada um é um. E aí eu não posso fazer assim, contar o meu relato para colocar nenhuma mulher desistindo de algo que é para ser natural, se é o desejo dela também, sabe? Porque dá para fazer. Eu acho que assim, eu como mãe de primeira viagem, vamos dizer assim, né? Minha filha tem 1 ano e 4 meses. Quando eu fiquei grávida, eu não sabia de nada. Nunca tive interesse, nunca quis ser mãe, não planejei nada. Foi algo que caiu do céu, literalmente a sol. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei do meu privilégio e busquei conhecimento. Né? Porque hoje a gente tem a democracia das informações e se a gente conseguir aproveitar ela de forma boa, a gente vai sempre estar munido de boas informações, né? Mas como saber quando é bom e quando é ruim? Mas enfim, eu tenho inclusive para indicar um documentário que fez muita diferença na época da minha gestação, que é o documentário que se chama Renascimento do Parto. Tem o 1, o 2 e o 3, estão disponíveis no Netflix, se eu não me engano, até no YouTube de graça. É um documentário que eu acho que toda mulher grávida deveria assistir, não só as grávidas, todo mundo tinha que assistir, porque ele fala muito sobre essa violência obstétrica, fala muito sobre a questão que vocês falaram prefere muito mais fazer uma cesárea, porque vai ali, tá tudo agendado, ele não tem do nada a pessoa fica dentro em trabalho de parto, ele precisa ir lá, ele vai lá, cumpre o trabalho dele e vai embora. Sim. Sabe? Não tem a humanização, não tem nada. E as pessoas, antigamente mais, né? Porque hoje em dia, graças à democratização da informação, graças a esse documentário que eu comentei também, que fez muita diferença, não só no Brasil, mas fora,
trazendo muita informação e ele me ajudou demais. Minha mãe era uma pessoa que falava que eu, por ter 1,57, não ia ter tamanho pra parir, isso é coisa de gente sem informação. Sim. Porque não tem nada a ver, a gente é ser humano, mulher com útero biologicamente feita para parir, gente. Sim. Então, não tô falando que, né, as que não conseguiram é porque são incapazes, mas tem a questão ali do momento, individualismo, Sim. enfim. Mas eu acho que a gente tem que buscar muita informação, porque o parto normal e o natural sempre vai ser a melhor opção, justamente por ser natural, né? Senhora, amiga da minha sogra, que eu ia fazer parto normal, ela virou pra mim e falou assim, mas você não é cachorro? Sabe, assim, é uma coisa tão... Meu Deus! Tão velha, sabe? Não falando, ela falou, isso não é um animal pra você parir normal. Hoje em dia já tem muitas tecnologias, sabe? Como se fazer cesárea fosse uma coisa tecnológica, não, sabe? Gente, isso é pra um momento de urgência. A pessoa tá entre a vida e a morte, ela faz uma cesárea. É uma cirurgia, exatamente. Você vai tomar uma anestesia que São vai... 5 camadas ali que vai rasgar, e entendeu? acabar com você ali, e é um pós, e é medicação, é um tanto de coisa, tipo, isso que não é natural. Assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente também não pode demonizar muito a cesárea, porque ela salva muitas vidas Não, também. mas é o que eu tô falando, né? É uma coisa de vida ou morte, é uma cirurgia, né? Mas também tem as mães que hoje têm a opção da cesárea, e eu não julgo elas. Eu acredito que sim, todas as mães devem ter a informação sobre parto normal, saber que é natural, e que ela consegue, que ela tem esse poder, que se ela quiser, ela vai estar amparada ali por profissionais da saúde. Sim. Mas se ela não quiser, cara, tudo bem também. A cesárea também... Arbítrio, né? Cada um faz o que quiser com o próprio corpo. A cesárea também quebra galhos. Eu fiz a minha terceira, eu já marquei a cesárea, até porque... O terceiro parto não tem como. O terceiro né? parto não tem como. Sim. E pra mim foi assim, foi tranquilo. Eu sofri muito de ter feito a cesárea no meu segundo filho. Hoje eu acho que o parto natural, sabe, normal, digamos, é aquele parto que você não sofre daquele jeito assim, entra em sofrimento mesmo, sabe? Caralho, eu sofri um meu trabalho de parto foi uma coisa que eu entrei na partolândia, eu nem lembro, assim, nossa, de tanta dor. Nossa, meu que Deus, isso? Não, mas eu falo assim, lógico que tem a dor, mas eu falo de um sofrimento mesmo do corpo, que nem eu entrei em sofrimento mesmo do médico virar pra mim e falar assim, olha, seu bebê tá ok, mas você a partir de agora não está segura, precisamos ir para uma cesárea. Não, que isso, pode ter certeza. Não tô falando, não tô diminuindo a sua dor, não, mas eu sei o parto, que não, eu só o parto falando normal também traz também. muito sofrimento, muito, nossa. Eu imagino. Ela me rasgou, eu tive infecção no útero, porque ela fez cocô e o cocô vazou no meu o mecônio vazou no meu útero, então eu tive essa infecção, tive que ficar mais tempo internada. Então, tipo assim, acho que o parto normal em si, o parto em si, né, já é um sofrimento, é um parto. Toda mãe, ela morre, aí depois ela vai renascer sempre. Não é só simbólico, eu acho, assim. Eu sofri muito por ter que fazer uma cesárea, mas, assim, eu pensava, eu tinha um dia pra minha filha nascer, porque a minha filha, ela estava com as 3 veias, as 3 artérias do cordão umbilical dela, se ela não nascesse até aquela data, ela já tinha recentralizado, ela não recebia nutrientes, a placenta já estava, né, no grau 3, já decompondo, já a criança estava lá, assim, e aí? Quantas semanas? Dormindo. 38, porque eu entrei em trabalho de parto com 35, prematuro, consegui segurar, né? Ai, que bom. E assim, gente, eu falo que é a personalidade dos meus filhos, porque o meu filho, João Miguel... Ele ficou lá até o último momento, quando pôde, entendeu? Deu por ele nem sair, tava lá até agora. E já a Astrid, que é a minha filha mais nova, ela já entrou antes, ela já saiu, já quebra o pau no mundo, assim. Tava louca pra conhecer o planeta Terra. Exato. Então, assim, em termos de gravidez, que é o que a gente tava falando antes, gravidez ok, psicologicamente desgastante, que eu acho que tem algumas coisas que eu nem lembro, que é
mecanismo do corpo, né? De não ficar lembrando certas coisas para que a Bloqueia gente... os traumas, Então, né? é até uma coisa que eu queria falar sobre a gravidez, porque, assim, apesar de ter algumas diferenças das gravidezes entre as mulheres, eu acho que tem algumas coisas que são Similares. Biológicas, bem né? similares, biológicas, que acontecem com todas as mulheres, principalmente no segundo e no terceiro trimestre, assim, Sim. que é quando acontece aquela explosão mesmo de hormônios, e aí acontece essa questão da memória. E aí eu Nossa, tava sim. lendo também uma pesquisa falando sobre um médico que descobriu que o cérebro, a massa cerebral das mulheres, ela diminui durante Porque a gente não lembra de a nada, você não lembra nem gravidez. do nome do É, seu em nome. alguns lugares, assim, os neurônios vão, assim, diminuindo também e vai voltar, só vai voltar ao normal depois de 2 anos. Nossa. Então, assim, é uma coisa que realmente acontece. Por exemplo, até hoje eu ainda sou muito esquecida. Sim. Eu acho que eu vou ser esquecida pro resto da vida, porque é uma condição, mas a Solita ainda tá aí com 1 ano e meio, quem sabe, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa assim, né? O cansaço também. Então, assim, a Solita já ainda não tem 2 anos, mas desde sempre eu sou esquecida. Desde sempre assim, porque há 10 anos, Sim. mãe. Mas muito esquecida e eu não sei se isso vai voltar algum dia. Você também sente isso? Eu sinto, e uma coisa que eu até já me senti muito culpada, porque a culpa, ela é nossa companheira, né, diária, Nossa que melhor é... amiga. Tá no enxoval ali. É. Exatamente, ela vem juntinha. Você, mãe, toma aqui um potinho de culpa As e pessoas vai acham que a aumentar gente muito. tem um instinto materno? Não, é a Não. culpa materna. O Exatamente. instinto chama culpa Culpa materna. Perfeito. E aí, eu me sinto culpada, né? Não vou falar, já me senti, porque ainda me sinto. De muitas coisas do João Miguel, do crescimento dele, eu não lembrar. Eu não lembro, sabe? Assim, e eu sei que eu lembro da Astrid, porque a Astrid está com 1 ano e 2 meses. Então, porque isso está acontecendo agora. Então, assim... Ai, qual que foi a primeira palavra? Eu travo. Ai, como é que foi você falando? São muitas informações pra gente Muitas ter minúcias. coletado. Qual hora que ele nasceu e qual que é o ascendente dele. Esse eu já sei não pela sei. minha profissão. É, só por isso. É, mas eu falei Mas isso eu também- justamente. Acho que é mas porque eu tenho fico uma filha só. Mas são muitas, ainda mais eu 3, eu fico maluca. Agora você falou da Astrid, vamos falar um pouco da gestação dela. Vamos, Astrid. Eu amei o nome, inclusive. Ah, ela chama Astrid Guita. Nome de Que bruxa. É. Também. Eu falo que a Astrid, ela não precisa de sobrenome, né? Esse nome, inclusive, foi registrado no Brasil a última vez em 2019, né? Não tem. Tem menos de 1000 Astrid no Brasil. Que legal. Então Os ela diferentões, é amo. Astrid. Ainda coloquei um Guita junto, né? Pra ficar Amo. mais ainda. Mas assim, a Astrid é o seguinte. Eu falei pra vocês, né, do João Miguel, da minha separação do João, que logo em seguida eu comecei a namorar, né, com outra pessoa. Namorei 4 anos com essa pessoa, separei. Fiquei 4 anos separada. Tô ali, vivendo a minha vida de boa. Aí já tava mais, assim, mais estabelecida na minha profissão atual, né? Porque até chegar nisso também foi um processo. Aí trabalho num lugar, trabalho no outro, aí me estabeleci, tava namorando no meu apartamento, tinha comprado a minha primeira viagem pra fora, agora, né, meu filho tá crescendo e tudo mais. E aí, aquele dia que você se passa um pouquinho no alto, blá, blá, Sei como é. Exatamente. Tá, tô de boa ali. Descobri as minhas 2 gravidez muito parecidas, né? Bebendo. Lembrei que estava atrasada. Assim, sem sintomas, sem nada. Comentei com a amiga minha. Eu tava na casa da minha amiga, né? A Poliana, foi 5 dias depois do meu aniversário. A gente tava tomando um vinho. Falei, nossa, minha situação tá atrasada. Camila, você tá grávida. Falei, que tá doido, nada a ver, não sinto nada e tal. No outro dia, a Poliana começou a botar pilha pra fazer um exame. O que eu fiz? Tava lá trabalhando na minha casa, pandemia, né? Fui. E fiz o teste, aquele teste mais baratinho, sabe, do papelzinho. Uhum. Fiz e mandei uma foto pra ela. Falei, tá vendo? Não tem gravidez nenhuma aqui. Botei em cima da mesa e fui. Fui pra cozinha. No que eu passei, voltei, subiu um outro risco. Apareceu. Falei, pô, não, claro que não, nada a ver, né? Agora eu vou comprar um teste mais caro. Esse aqui é barato demais. Não, mas o que eu fiz? Fiquei de boa e assim, eu sou muito calma, realmente. É da minha personalidade ser uma pessoa que quando eu tô muito nervosa, eu fico muito calma. Tipo assim, eu chego no limite, parece que eu congelo. Eu agora sou assim, quando eu fico muito nervosa, o que foi? Eu acho que as crianças fazem isso com a gente. Sabe, você fala, eu vou fazer o quê, cara? Não tenho o que fazer, deixa o pau torar, porque é isso aí, sabe?
E aí aconteceu isso, aí eu vi o exame, mandei. A Poliana já mandou pro grupo de amiga delas. Tá grávida, tá grávida. Não, de boa. Aí, beleza. Isso, a gente viu na quinta, esse teste foi na sexta. Na sexta-feira ela falou assim, vou te levar no laboratório pra você fazer. Aí o laboratório, como era aquela época de... Era pandemia, mas já tava assim, já tava começando a vacinação e tal, já tinha vacina. E os bares já estavam abrindo até certo horário e tudo mais. E os laboratórios particulares, eles estavam com tempo de 48 horas úteis, e era na sexta. E a gente foi lá pra fazer o exame, deram tempo pra gente. Falei, não, eu nem vou fazer isso, porque, tipo assim, cara, nem tô grávida e também não vou ficar esperando. E aí, a gente foi fazer, não fez, passamos num barzinho pra comer, pra tomar uma cerveja. E eu tava comendo, ela parou, olhou pra mim e falou assim, que boca de grávida, você tá comendo o mundo, você tá grávida. Eu não tô grávida não. E aí, beleza, só que eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Fui pra casa da minha avó, dormi lá. Acordei no outro dia, segurei o xixi o máximo que eu podia, fui na farmácia, comprei um teste melhor. Aí veio positivo. Ai, meu Deus do céu. Só que assim, foi problema interessante. era o teste. Exatamente. Era o teste. Aí, só que o interessante foi o seguinte. Eu já fiz o teste e já fui lá pra varanda da minha avó e já mostrei pra todo mundo. E já, tipo, tô grávida. É isso. Você tava solteira? Tava solteira, foi uma noite mesmo, assim. A minha família, muito tranquila, mas assim, o que eu acredito que acontece? Morava sozinha, já cuidava do meu filho, já tinha minha profissão, não ia pesar pra ninguém, entendeu? Porque se fosse diferente, tipo assim, se eu morasse com a minha avó ainda, se eu não tivesse trabalho, se eu não fosse estável, com certeza eles tinham me rechaçado, isso eu não tenho dúvidas. Porque Quando isso não é planejado. Exatamente, aí fui... Aí eu lembro direitinho de eu sentada, que eu tirei uma foto, falei, tô grávida, eu mandei pra uma amiga minha. E a minha prima chorou junto comigo e falou, Camila, a gente vai dar conta, a gente vai criar essa criança junto. Tá, beleza, tranquilizei, fui, né, tô grávida, então agora eu vou lidar com isso. Não foi um problema falar pra minha família, pra ninguém, foi um problema falar para o meu ex-namorado. Porque assim, a gente terminou e tal, nesses 4 anos que a gente ficou terminado, a gente nunca voltou, a gente sempre se respeitou, porque ele assumiu a paternidade do meu primeiro filho, mesmo não sendo biológico, né, ele continuou sendo pai do meu filho normalmente. Então, quando eu engravidei, eu nunca tinha namorado, nem ele nesses 4 anos. Então, eu falei, meu Deus, como eu vou falar isso pra ele? Eu fiquei com medo de falar pra ele. Era dele? Não, não é dele. Então por que você tinha que falar com ele se vocês não tinham relação? Mas Ele é pai do meu filho. É porque eu gostava dele ainda. Entendi. Eu sei que ele gostava de mim. Tinha Então uma a gente relação. namora de novo hoje em dia. Entendi. Rolou, Já voltou. E aí foi muito difícil, mas falei pra ele. Quando eu falei, tipo assim, foi um choque muito grande pra ele. Eu lembro que a única pessoa que eu realmente tive dificuldade pra contar ficou muito abalado, mas ele demorou um tempo, me ligou e falou, cara, eu quero saber como é que é a relação desse cara com o meu filho, com o João Miguel. Não tem relação, não existe relação, porque foi uma noite, não tem contato, não tem nada. Como que é a relação? Uma pessoa que te respeita? Cara, sei lá, não sei se ele me respeitaria, se ele não me respeita, porque não tem, assim, relação. Então tá, então eu tô do seu lado pra qualquer coisa, tô com você e tal. Beleza, tive a minha gravidez, né? Só que nessa gravidez, assim, já foi um processo muito diferente, porque engravidei, morava num apartamento pequeno, me mudei para um apartamento bem maior, me estruturei. Já contratei, eu tenho um problema no nervo ciático, que por falta de informação eu achava que era um problema pélvico, né? E eu tenho esse ciático atacado. Contratei uma fisioterapeuta que é doula também. Mas assim, eu não queria uma doula, porque eu já estava na mente que eu já ia fazer um parto cesárea e pronto, e acabou. Mas a Ana Paula, que é minha fisioterapeuta, eu contratei ela bem no comecinho mesmo da gestação, antes dos 3 meses. Então ela começou sendo a minha fisioterapeuta, aí ela virou minha massagista e virou minha doula. Então assim, ela estava na minha casa 2 vezes na semana e ela que estava ali comigo o tempo inteiro. Então eu tive um acompanhamento muito bom na gravidez. Fui para o SUS, né, fazer o pré-natal lá, porque eu falei, bom, eu prefiro pagar este serviço particular e os outros do que pagar um pré-natal, sendo que antes com o João Miguel eu já tive essa consciência da violência, de tudo não valia a pena. Então, tive um ótimo acompanhamento nutricional. No entanto, teve uma fase que a gente estava falando sobre essas questões do comparativo, né, da gestação, que são coisas similares. Eu lembro de na gravidez do João, além da fome, obviamente, né, que a gente sente, eu sentia muito esse cansaço, sabe, assim, aquele desânimo.
E aí, né, só na gestação da Astrid que eu descobri que é deficiência de vitamina, Sim. né? O meu corpo, ele já tem essa deficiência, porque eu já tenho anemias, essas coisas. E aí que eu fui ver, tipo assim, vitamina que eu, lá no pé, assim, não tinha vitamina no corpo, né? E mais isso tudo graças ao SUS, que é nutricionista, achou, falou, vamos fazer, você alimenta bem, você toma vitaminas à parte, você faz exercício, tem um bom acompanhamento, não é normal. Psicologicamente você tem tratamento também, porque aí eu resolvi me tratar psicologicamente na gravidez da minha filha, porque eu falei, eu preciso estar com isso aqui bom, porque se isso aqui não tiver bom, essa família não vai andar. Então você vê, Interessante né? a gente pensar que você pensou nisso nessa segunda gestação, justamente pelo que você falou no início, você já estava estruturada. Sim. Então você teve esse espaço para pensar sobre a sua questão psicológica também, né? Isso. E eu também queria comentar que eu me identifiquei muito com o que você falou, que na sua segunda gestação você resolveu investir na doula, em outros profissionais e ir pro SUS. Eu fiz a mesma escolha com a minha filha, desde o início deixei bem claro para os meus pais, eles ofereceram, meu esposo também ofereceu pra gente fazer tudo no particular. E eu não quis porque eu sabia do potencial do SUS justamente por ter amigas próximas que tiveram filhos no SUS e sempre tiveram muito bem amparadas. Eu fui muito bem amparado, não tenho nada a reclamar, pari no Hospital Municipal aqui de Berlândia. Não tenho nada a reclamar, mesmo que a minha filha tenha tido alguma complicação no parto. Acredito que foi algo realmente biológico, não tem nada a ver com a estrutura do hospital. Mas eu acho importante falar que é bom a gente confiar no SUS, pesquisar, lógico, né, da sua cidade, ver como é. Mas bom a gente confiar no SUS e investir nessas outros profissionais gestacionais, né, como a doula, a fisioterapeuta pélvica. Eu contratei uma doula, ela me acompanhou em toda a minha gestação. E mesmo que sem saber se seria normal ou não, igual você falou, né? Sim. Ela me ajudou muito porque ela ia lá, me acalmava, lia meus exames, me apoiava, me ensinou a trocar fralda, a lavar, a dar banho em neném, porque eu não tinha a mínima noção. Sim. A minha, o meu esposo, me dava sempre apoio psicológico pelo WhatsApp ali no dia a dia. Sim. Depois também teve a parte dela fazer, que seja é mais lúdico, mas ela fez o carimbo da minha placenta, eu tenho até hoje. Então, tipo assim, investir nesses profissionais, se você tem condição financeira, lógico, é muito importante. É importante a gente dar visibilidade para essas profissionais que acho que hoje em dia já é reconhecida pelo SUS, né? Já, inclusive, muitos... Aqui em Uberlândia tem a portaria, né? Porque tem cidades... porque é por cidades essa lei, né? Então, tem cidades que você não pode entrar com a doula, né? Ainda mais na época de pandemia, mas aqui pode e deve, né? E o SUS oferece também, doula, né? lá quando eu fui, porque eu não tive condições financeiras, eu fui pro SUS justamente porque eu tava num momento assim que eu não tinha um emprego e eu tava grávida. Qual gestação, amiga? Né, a do Luigi, que foi a minha segunda. Sim. Então, eu fui pro SUS e eu não tive essa oportunidade de fazer acompanhamento com doula, porém, pesquisei muito e tal, fiz alguns exercícios que a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida gestacional. E quando eu fui lá, tinham doulas. Tem doulas. Tinham turnos, elas trocavam e elas me ajudaram muito. Então, assim, eu queria muito ter tido uma doula mesmo. Ótimo, o SUS oferece doulas, então, gente. Mais uma informação. E quem viu minha filha nascer foi a doula. Foi a única pessoa que entrou comigo na sala de parto. A sua nutricionista também foi pelo SUS? Foi pelo SUS. Olha, mais um profissional para acompanhar a gestação. Maravilhoso, gente. Eu recebi mensagem das meninas no postinho, nas cores. Que graça. Falando, até hoje tem maior carinho, sabe? Assim, então... Foi uma gravidez que é esse negócio, né? Voltando lá naquele assunto de antes, mas só pra fazer um gancho. Porque você puxou o gancho do capitalismo, né? Mas o quanto a estrutura financeira, o quanto as mulheres precisam dessa emancipação, dessa independência. Porque, cara, eu paro e penso, se eu não tivesse a minha independência financeira, a minha vida seria completamente diferente. A minha cabeça não estaria boa hoje em dia, eu não teria condições de criar meus filhos, porque... Cara, é aquele negócio, se você não tá tendo básico dentro de casa, como é que você para pra pensar? Como é que você, sabe? Você não vive, entendeu? Então, assim, quando essa gestação apareceu na minha vida, a última preocupação foi, assim, eu não me preocupei com o que iam falar, porque e aí, quem paga minhas contas sou eu, quem faz meu corre sou eu, então eu não tô nem aí.
Quando o pai da minha filha, porque a minha filha é registrada somente no meu nome, que ele não quis, porque o homem tem essa oportunidade, Direito. né? Ah, hoje eu resolvi que eu não vou ser pai, hoje eu não tô afim, né? E a mulher E não ele pode não nem é escolher punido. se quer gerar o É, filho ou não, né? Na nossa Não exatamente. sociedade. pode. Não E ainda é tem julgada isso. por... Por Exatamente. querer Cogitar. escolher isso, né? Por querer mandar no Isso. próprio corpo. Ai, nossa, meu Deus, ela pensou em abortar. Gente, cara, você não sabe o que que é ter um filho. Então, assim, você não tem nenhum direito de falar sobre Não isso. tem O corpo é direito. nosso. Exatamente. Agora, voltando aqui falando sobre a independência financeira que você estava falando, e eu acho muito importante falar, porque se você, assim, tem a oportunidade, se você não teve uma gravidez não planejada, assim como as minhas, uma coisa que eu falo para vocês antes de ter filhos é construa a sua independência financeira. Infelizmente, no capitalismo que a gente vive hoje em dia, não tem como Tem não. a gente viver. Eu não tive essa oportunidade de me construir como pessoa, de me construir como profissional. Sim. Eu sempre dependi de outras pessoas, eu dependi dos meus pais, eu dependi do meu ex-marido, que é o pai do Lugero. Sim. Eu dependi depois, agora dependo ainda do meu marido, Sim. que é quem custeia as maior parte das minhas coisas. Sim. Só agora eu estou conquistando essa independência financeira que faz toda a Faz diferença. muito pra gente se enxergar como mulher, né, Como cara? pessoa, Cara, como porque ser humano, é cara. muito ruim, assim, eu acho, né? Tipo, eu fico. É uma coisa que eu penso muito, muito mesmo. Eu falo, gente, pra pensar. De, tipo assim, o quanto às vezes é ruim você, porque tem muita mulher que é muito humilhada, sabe? Muito. A maioria das mulheres, elas são muito humilhadas, elas são muito assim, elas são colocadas para sentir vergonha, né, de depender do outro, sendo que elas fazem o trabalho mais caro e mais difícil da sociedade, não ganham R$1 por isso. E é um lugar muito vulnerável. É Muito. extremamente vulnerável porque você não tem pra onde correr, você não sabe, assim, Você não principalmente sabe o que tendo faz. filhos, assim, você não sabe o que faz, porque não Mas é consegue isso, né? arranjar um emprego porque tem filhos, porque tá grávida. Isso E aí mesmo. você não consegue também sair, assim, às vezes de um relacionamento abusivo. Isso. Mas Cara, é isso, a sociedade patriarcal e capitalista cria as mulheres justamente para serem reféns dos homens, né? A gente tem uma... As nossas mães tiveram a criação para criarem mulheres que sejam esposas, não mulheres Sim, independentes, sim. que criem suas carreiras e Isso. ganhem muito dinheiro. Não, as nossas mães criaram a gente pra gente ser esposas, submissas, terem os nossos filhos, cuidar da nossa casa. Então, eu acho que a gente, como mães da nova geração, estamos aí justamente para mudar e revolucionar esse sistema Com e certeza. criar as nossas filhas para elas serem independentes. É o que O elas foco é a quiserem, carreira né? delas. Sim, a E vida elas, delas. exatamente, o foco é elas. E se elas quiserem gerar um filho, que seja no momento que elas estejam estabilizadas. Sim, né? exato. Então, Apesar de é não isso. ter sido planejada, realmente, assim, essa questão dos julgamentos foi uma coisa que não me importou, mas eu percebi muito, por exemplo, o machismo, ele é muito, assim, né? Ele é muito... Enfim, Costurado. porque é aquele negócio, né? Quem que é o pai da sua filha? Mas ela não vai ter um nome. O que te importa? Ela tem o meu nome. É, tipo ela nasceu assim, diante de mim. Tá, ela vai ter um nome aqui pra nada, absolutamente nada. Na verdade, esse nome só vai me impedir de fazer várias coisas, porque eu não posso tirar um passaporte sem que esse pai autorize, um pai que ela nunca viu. Ela vai olhar na certidão dela, ela nem sabe quem é essa pessoa. Então, assim, esses pequenos comentários embutidos são um incômodo, né? A gente vai aprendendo a lidar com o tempo, porque eu falo... Porque não tem escolha, né? Não, e eu falo assim, a Astrid, ela nunca vai ter a história dela escondida, jamais. Assim como, que é alguma coisa que a gente fala muito, né? Porque logo depois que a Astrid nasceu, ela tinha poucos meses, eu comecei a namorar de novo com meu ex-namorado, né? Eu comecei a namorar com ele, o João tinha 3 meses, comecei a namorar com ele de novo, a Astrid tinha 4. Então, assim, que ele é o pai, ele fala, né? Camila, pra mim não faz nenhuma diferença essa questão biológica. Eu quero ter mais filhos, né? Eu quero ter mais filhos, eu quero ter filho com ele. Eu falo, Camila, ó, se você quiser que a gente tenha filho, a gente tem. Se você não quiser, eu não me importo nem um pouco, faz diferença nenhuma. Pra mim, os meninos são meus filhos, entendeu? Tipo assim, negócio de nome, negócio de sangue, não tem nada a ver. Isso é tão antiquado, né? Porque filho, Total. o filho adotivo, ele é filho do mesmo jeito. Exatamente. Sabe? Não muda nada. E ainda ajuda na demografia. Demografia? Como é que fala? Ô, gente, só, né, introduzir que agora nós vamos ler os relatos que nós recebemos das nossas seguidoras, das nossas
Queridas telespectadoras que quiseram compartilhar conosco o seu relato de parto, sobre a sua gravidez. E nenhuma quis anonimato, então vamos falar o nome de todas aqui. E é Então isso. vamos lá, ó. A Priscila Braga, que é a mãe de 2, mandou aqui pra gente. Uma breve pincelada. 2013, eu tinha 30 anos. Após uma gravidez desejada, maravilhosa, em que eu me sentia a mulher mais maravilhosa do mundo, mas conturbada por estar passando por uma separação, nasce Esther, de um parto normal que durou 15 minutos. Foi um sonho e eu já tinha certeza que nasci para isso. Em 2020, 8 anos mais velha, eu tinha 38, no meio de uma pandemia. Segunda gestação muito desejada, não planejada, me senti como da outra vez, maravilhosa, empoderada, a própria mãe natureza. Nasce João. Também um parto normal, porém que durou horas, fiquei exausta, mas foi mais humanizado. Ele ficou 50 minutos no cordão depois de nascer comigo, corpo a corpo, mamou na hora. Não quero ter mais filho, mas se pudesse, viveria grávida. Meu Deus. Que isso. E quando a gente tem filho mais velho, às vezes a gente pode levar a gravidez de outra forma, né? Porque o primeiro dela foi com 30, o segundo com 38. Sim. Então, acredito que ela estava mais madura, provavelmente estabilizada financeiramente, por isso que ela gostou tanto de ficar grávida. Porque, nossa, Mas gente, eu acho que tem umas pessoas que curtem ficar. É, Eu acho, tem não, eu gente que conheço gosta algumas de- mulheres que gostaram de ficar grávida. Além de se E eu sentir fico muito bonita, feliz né? quando eu leio relatos assim, que as mães se sentiram bem durante a gravidez. eu também fico muito Porque feliz. é uma coisa que eu me realizo através das outras Sim. pessoas. Exatamente, porque comigo foi tão, nossa. É, comigo foi bem difícil, mas que bom, fiquei feliz de ter recebido o relato. A Priscila Positivo, é um né? relato positivo, é bom, fiquei muito feliz. Muito obrigada por ter compartilhado sua história com a gente, Priscila. É isso, qual que é a próxima? Aqui. Ah, mentira, gente, eu acabei de ler um spoiler aqui do final que eu não tinha lido esse relato ainda. Tô Nem o seu, chocada. eu acho. Eu não quero ser mãe, foi o que eu pensei quando vi o resultado positivo do teste de gravidez. Entrei em um luto pela mulher que eu era, achando que nunca poderia ser melhor do que fui até ali. Achava que uma criança acabaria com o meu casamento, me fazendo dividir a atenção do meu marido. Meu Deus, quão egoísta eu fui. Hoje, com minha filha de 10 dias de nascida, em meus braços, agradeço a Deus por ter mudado meus pensamentos e atitudes. Minha família é minha maior conquista. E quanto ao parto, cheguei com 9 centímetros de dilatação ao hospital e quase tive dentro do carro do caminho de lá. Adendo. O nome da minha filha é Ágata Giordana e foi uma inspiração de Georgiana. Ai, que linda! fofo! Nossa, achei muito importante esse relato, porque ele é recente, né? Parece que ela tá no puerpério. Sim. E tá se sentindo super bem com esse momento, se Sim. sentiu... Foi o parto que trouxe uma coisa boa pra ela, né? Pelo que a Cara, gente mas entendeu. Esse negócio do puerpério também é interessante, porque é o seguinte. Nos meus 2 puerpérios, no começo, eles me sentiam muito bem. Eu também. Muito. E eu ficava assim, será que eu tô errada? Será que... Nossa. Qual que é o problema comigo? Porque eu tava ótima, eu tava com gás pra fazer as coisas, sabe? Pra viver. Eu não sei, parece que o filho saiu de mim e me deu uma vida. Engraçado você Então. falar isso também, e ela falando isso com 10 dias também, porque eu, depois que eu tive a Solita, só da Uhum. Solita, porque dos meninos eu não senti isso. Sim. Mas talvez porque também eu já estava casada, eu já Sim. tinha uma estrutura Sim. também melhor. E eu fiquei tão feliz. Gente, eu cheguei em casa, eu tava assim, parecendo assim, que eu tinha tomado uma Reluzente. droga, Sim. sabe? Eu tava assim, ó, maluca, assim, eu ficava... Exato. Tô muito feliz. Eu olhava Nossa, pro sim. Glauco, eu tava tão apaixonada. E era ocitocina, assim, né? E aí tem um Muito. resguardo, né, de 40 dias. E eu assim, ó, querendo Eu não já quero ter esse TikTok. resguardo, não. É, não, mas assim, né, eu tava com Não tem ponto e como, tudo mais. é. Mas eu tava assim, eu pensava, gente, e eu que ficava reclamando da maternidade no Instagram, agora eu não posso nem postar lá que eu tô Que feliz. eu tô bem. E a gente tal. fica com isso. E você Eu sabe que eu fiquei assim, com fiquei. esse sentimento assim de cara. Tem tantas mães que estão sofrendo, e se eu falar que eu tô bem, assim, eu fiquei internada mais tempo da Astrid, né? A gente teve complicações, com uns 10 dias.
Quando chegamos em casa, a gente foi pra casa da minha avó, fiquei lá e com 22 dias, assim, tive um probleminha nos pontos e tal, e tirei um pouquinho mais tarde. Tirei o ponto e fui embora. Minha família ficou louca. Você vai embora com um menino pequeno, com outro menino, fazer tudo sozinha. Eu falei, cara, eu preciso da minha casa, eu preciso da minha rotina. Gente, eu cheguei na minha casa, assim, falei, ai, obrigada, eu tô ótima. E é muito bom quando a gente tem a nossa própria casa, quando a gente Sim. pode fazer as nossas coisas do Exato. nosso jeito, assim, gerir as Privilégio, coisas, assim. né? Exato. Nossa, é muito bom. Compartilhando agora sobre a minha gestação, né? Eu tive um trauma bem grande na minha gestação, no parto principalmente. Na minha gestação até que não teve muito trauma, mas no parto principalmente, né? Minha filha teve falta de oxigenação no cérebro na hora da passagem. Então eu não tive a golden hour, eu não encostei nela antes de 5 dias que ela nasceu. Ela foi direto pra UTI, na verdade ela foi direto ser reanimada. Meio que ela saiu de mim, eu olhei pro lado, na hora que eu olhei pra frente, eu falei, cadê minha filha? Nossa. Então, assim, foi bem traumático. Ela foi direto lá fazer reanimação, depois ficou entubada, foi pra UTI, ficou 10 dias entre a UTI e o CTI. Eu tive infecção no meu útero, tive que costurar, né, porque ela me rasgou. Eu fiquei 5 dias internada a mais do que qualquer mãe ficaria. Tive que ficar indo lá no hospital pra visitá-la e eu ficava o dia todo no hospital nesses 10 dias que ela ficou internada, porque eu fiz questão de estar lá a partir do momento que eu podia encostar nela, né? Porque antes eu não podia encostar, então tinha os horários certos pra ir visitá-la de longe, lá dentro da incubadora. E aí, quando eu pude encostar, eu fiz questão de ficar lá, ficava o dia todo no hospital trabalhando, né? Porque eu trabalhava de home office. Sim. Ficava o dia todo lá, esperando um momento de 2 em 2 horas que a gente podia ir lá, amamentar. Amamentei ela até, graças a Deus, ela receber a alta, a gente poder ir pra casa. Mas não vou mentir, foi super traumático, não fiquei feliz em momento nenhum, pensei em me matar. Nossa. Porque eu tava com todos os hormônios a milhão e eu tinha certeza que a culpa de tudo que aconteceu era minha. Porque eu quis o parto normal, não pude fazer uma cesariana, não podia, né? Quis ir até o último minuto, então ela... Assim, mesmo todos os médicos falando que não tinha nada a ver. Sim. Lógico, né, que eu me A gente culpei. se culpa. Então foi um trauma, eu fico feliz demais, todo mundo que conseguiu fazer tudo que planejou, porque eu planejei, queria tanto ter tido meu momento de abraçar minha filha, mas Nossa, até hoje ainda é algo que eu estou trabalhando dentro de mim. é uma coisa que é bom ser trabalhada, porque Sim. realmente não é culpa sua. Não assim, mesmo. isso aí você já trabalhou, né? Sim. E esse Porque negócio que você falou da culpa meu esposo é sempre me deu muito muito apoio. isso. A Astrid, os problemas que ela teve não tem nada a ver com o parto. São coisas que já estavam acontecendo e essa internação também de 10 dias dela não tinha nada a ver com questão de parto, mas pessoas ainda queriam me acusar porque por que você ficou tentando um tanto de indução? Por que você foi até as últimas custas pra... Cara, eu sou uma mãe, eu tô tentando fazer o melhor pro Se meu tivesse filho. rolado alguma coisa na cesárea, A também, culpa é sua, porque ia você ser sentou sua, lá porque e você não quis aguentou. tentar a cesárea, não tentou o normal. Exatamente. Então é aquilo que a gente falou, vem esse instinto materno de presente, né? Vem Essa o culpa instinto. numa bolsinha, aí você vai Sim. criando ela e vira uma árvore gigante, né? É isso. Vamos ler então agora o último ou penúltimo, não lembro, mas vamos ler mais um relato agora da nossa querida amiga Bianca Almeida. Ela tá contando sobre o parto dela e ela fala: eu sempre quis que fosse parto normal, então fiquei esperando até o momento. Fiz plano de parto, fisioterapia pélvica. No dia do parto, minha bolsa estourou com 39 semanas. Foi chamada de bolsa rota quando não tem contrações. Esperei até 5 horas para ir no hospital, pois depois disso corre risco de infecção para o bebê. Cheguei no SUS, me mandaram para o hospital municipal e lá me deram antibiótico na veia. E perguntaram se eu não queria fazer a indução, e eu quis esperar as contrações naturais. Passou algumas horas, elas vieram, e ao todo foram 27 horas de trabalho de parto. Quando eu não estava mais com forças, pedi para me darem um remédio para aliviar as dores, e eu dormir um pouco. E quando eu acordei, o trabalho de parto parou. E falaram para fazer a indução. Na hora de fazer, fizeram um monitoramento com cardiotoco. Cardiotoco cardiotoco? que fica ouvindo. Para verem os batimentos cardíacos. E o Noah, que é o filho dela, já estava entrando em sofrimento fetal. Peraí que eu mudei de página aqui, gente, deixa eu me situar. Já estava entrando em sofrimento fetal. Me mandaram imediatamente para a cesárea e ele nasceu bem, graças a Deus, com 51 centímetros e 3,6 kg.
tenha consciência sobre a sua saúde e escolha o que for melhor pra você. Porque É julgada isso. você vai ser de todas Não, mas as assim, eu falo formas. assim, às vezes você escolhe. Eu escolhi fazer parto normal. Sim. Mas você não faz, no fim das contas, Sim. às vezes é uma cesárea. E é tão ruim quando a gente fica com esse sentimento de Fica. frustração. Eu É, lembro de uma verdade. tia minha, as minhas tias e minha mãe, que revezavam comigo, né? De tempo em tempo. Trocava 6 horas umas, 6 horas outras, né? Que foram 36 horas de trabalho, né? Então, foram vários revezamentos. Aí uma tia minha, ela saiu da sala, me deixou só com a doula quando eu entrei na ocitocina, que foi o meu último método, assim. E aí ela não aguentava mais ver eu sofrer, porque tava sofrendo muito. Aí teve uma outra tia que ela falou uma coisa que foi muito importante pra mim. Falou, Camilinha, você é mãe, você continua sendo mãe. Não é porque você não conseguiu fazer. Põe seus filhos no mundo, traz eles da melhor maneira. Não se sinta menos, você tentou, minha filha. E aí, tipo assim, é uma coisa muito simples. Sabe, quando vira a chave, você fala, cara, é isso. Eu tô fazendo o melhor pelos meus filhos. É isso. E aí, quando foi pra cesárea, cara, me rasga inteira. Mas bota essa criança no mundo, E não tem outra, a problema gente nenhum. já carrega tanta coisa, né? Uhum. Algumas culpas eu acho que dá pra gente ir soltando. E a maternidade real é isso aí mesmo. A gente sempre vai dar o melhor que a gente pode pro nosso filho. Com as ferramentas que a gente Que a tem. Com as tem. ferramentas que a gente tem, a gente precisa estar Exatamente. ciente disso e ir trabalhando, né? Com Dia a dia, o certeza. que dá pra melhorar Sim. e o que não dá, a gente vai tentando melhorar até Vamos dar. juntas trabalhando, conversando, né? Ver as possibilidades. Se apoiando. Se apoiando. Né? É isso, a gente queria ler mais relatos, mas o tempo já está esgotando. Eu acho que a gente não quer deixar uma coisa muito longa. Então, a gente já vai encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença. Eu quero que você retorne aqui mais vezes para que a gente possa falar sobre vários outros assuntos que eu já sei que tem aí, ó. Muito, né? Coisa pra gente falar, muitas. E quem gostou, gente, por favor, compartilha, comenta, vocês já sabem de tudo. E quem quiser, ó, patrocinar aqui as mamães, ó, estamos on. Precisando aí que a gente tá fazendo isso aqui por amor e por vocês, mamães. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre saúde mental materna, que é um tema extremamente importante para a gente falar. Então, você, mamãe, que sofreu algum depressão pós-parto, depressão durante a gravidez, baby blues, falar um pouco sobre sua experiência de puerpério, vocês podem mandar os relatos de vocês, que a gente vai selecionar alguns também para ler eles aqui. Isso mesmo, a gente também está aberta para mães que já tinham problemas mentais antes de engravidar, como foi a gestação, para poder fazer esse acompanhamento psicológico. Psiquiátrico também. Psiquiátrico, psicológico, né? O foco do próximo episódio é a saúde mental da maternidade, das mães. Que é um tema importante esse mês, depois a gente vai trazer mais informações sobre. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar. Não, só agradecer o convite. Foi ótimo falar com vocês. Gente, eu amei, eu Bom. queria ter falado. Ela veio com um colar de sol. Tem um solzinho aqui. Olha que coisa linda, duas Lua mães de sol. sol e agora a terceira aqui. Eu amo, gente. Venham com acessórios aqui. Eu sou brincando. Não, e não mostrou sua fotinha grávida, tem que mostrar. Ah, é também, antes da verdade. gente falar um tchau. Eu sou emocionada. Eu trouxe uma foto minha grávida. Que Vejam. gracinha. Ai, que fofo. É isso, então, meninas. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Mais um episódio aí, né? Nós estamos aqui juntos. Muito obrigada. Só temos a agradecer. Estamos disponíveis para feedbacks. Qualquer tipo de parecer, estamos aqui. E é isso. Estamos aqui por amor, por vocês. Muito obrigada. Segue a gente, Materna Comigo Cast. Materna Comigo Cast no YouTube também. Estamos no Spotify. É isso. Muito obrigada, E Camila. materna com a gente. E é isso, materna com a gente. Vem, amigo, vamos falar materna Materna comigo. com a Deixa eu- gente. Com a gente.